Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo para que nós possamos realizar aqui mais um debate, mais uma conversa bem legal, que pode te ajudar tanto na redação como em atualidades. Na verdade, a gente vai casar as coisas aqui, né? Atualidades com redação. Hoje eu separei um tema assim quentíssimo mesmo, um tema topzera, que é crise hídrica, crise energética, que está aí ferrando com a gente, não é mesmo? No dia a dia. Deixa eu fazer aqui uma observação. Esta aula não está sendo ao vivo, por isso que eu não vou interagir com vocês ao longo da aula e nem responder ao chat. Por quê? Eu precisei deixar essa aula gravada para disponibilizar para vocês, né? Para a gente não ficar sem conteúdo aí no nosso sabadão. Então eu peço desculpas, mas por motivos pessoais, né? Hoje nós estamos aí com várias lives, várias aulas, eu precisei deixar gravadinha aqui a aula, mas o conteúdo está uma maravilha. E quem tiver qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem lá no e-mail, magodaredação@gmail.com, ou pode me enviar também uma mensagem no Instagram, que eu vou responder, com certeza nós vamos trocar aí uma ideia. Então vamos aqui para o nosso esquenta, vamos para a crise hídrica, vamos ver o que está acontecendo aqui no nosso país, o que está pegando, não é mesmo? Importante, né? Lembrando que eu coloquei a apresentação desta aula gratuitamente lá no meu canal do Telegram. Então quem quiser baixar para acompanhar a aula e ter um material aí de apoio, de suporte, é só chegar lá no meu Telegram, baixou, excelente, pode ficar com material aí para você. E lembrando que no Telegram eu coloco diariamente uma seleção de reportagens que conversem, digamos assim, com a disciplina de atualidades e também com redação. Então fique esperto ali no Telegram. E quem ainda não chegando lá no Instagram, também, olha, nós temos um canal bem especial aí no Instagram, no qual nós colocamos dicas diárias, né, tanto de atualidades como também de redação. E por último, o nosso canal, no qual você está aí, né? Se você ainda não se inscreveu, ó, tem um botãozinho aqui, inscrever-se, não custa nada para você e ajuda o Prof. Rafa pra caramba, faz com que o canal cresça e a gente consiga chegar a mais pessoas. Inclusive, quando você estiver assistindo uma aula aqui do Prof. Rafa, pega lá, compartilha com os amigos, né, nas suas redes sociais, nos seus grupos de estudo. Isso é extremamente importante aí para que o nosso trabalho chegue a mais pessoas. Então vamos lá. Crise hídrica. Antes da gente entrar detalhadamente o que está rolando, vamos lembrar o seguinte: nós temos diversos tipos de geração de energia, o que a gente chama de matrizes energéticas. Uma dessas matrizes é a hidráulica. Então vejam bem, a hidráulica é a principal matriz energética do Brasil. O que nós precisamos nela? Precisamos de água, né, para movimentar lá as turbinas e assim gerar energia aí nas nossas residências. Mas nós temos outras. Gás natural, temos a eólica, tem até um percentual interessante, biomassa, carvão e derivados, que não é muito interessante porque é muito poluente, nuclear, que foi um projeto que a gente começou muito tarde no Brasil, lá no governo, né, da ditadura militar com gás, mas não deu certo até hoje, não fecharam, né, as usinas lá de Angra, não fecharam as 3 unidades, ou seja, não completaram a construção das 3 unidades e aí ferrou, né? Toda vez que um governo tenta terminar a obra, fica mais cara. Já era para ter abandonado aquele projeto, ter ficado lá com Angra 1 e talvez, né, dar um up ali em Angra 2. E temos aí também derivados do petróleo. Bem, derivados do petróleo também não é interessante, porque é muito poluente. E a solar, que infelizmente corresponde a 1%. É uma energia ainda bem cara. Nessa época aí de crise, né, as pessoas estão correndo para colocar energia solar na sua residência e estão vendo aí que é um preço um pouquinho salgado. Eu confesso que eu fiz alguns orçamentos, ainda estou em dúvida se coloco ou não lá em casa. É claro que se a gente pensar em sustentabilidade, pensar, né, em resgatar esse investimento,
ele vai mais ou menos aí pelos cálculos que eles passam de 4 a 5 anos, mas o valor ali é um valor ainda salgado, que seria interessante o governo pensar em alguns subsídios, né, cortar alguns impostos para estimular que as pessoas coloquem energia solar em suas respectivas casas. Seria uma política bacana. Mas pelo contrário, aqui é Brasilzão, o governo vai e corta os benefícios, né, de algo que poderia, né, beneficiar a todos. Bem, nós tivemos aí um encontro na Câmara dos Deputados de diversos pesquisadores e especialistas, né, na área para avaliar o que está acontecendo no Brasil, um debate público, né, uma audiência pública, que é um nome técnico para isso. E esses especialistas falaram, olha, já era para o governo federal ter tomado alguma iniciativa. Por quê? O diagnóstico já está ruim desde o ano passado. Isso não é algo de 2021. Desde 2020, os reservatórios só vêm baixando, né? E o governo já poderia começar com algumas medidas gradativas para tentar amenizar o problema, né? Inclusive, né, falaram nessa comissão, nessa audiência, que o governo já poderia ter acionado, né, as usinas termoelétricas. Por quê? Se eu tenho as usinas hidrelétricas, né, com baixo reservatório, eu posso ir acionando gradativamente as termoelétricas para preservar o reservatório das hidrelétricas, né, e também tendo aumentos gradativos. Porque toda vez que você aciona as termoelétricas com uma capacidade maior, o preço dessa energia gerada acaba sendo mais custosa que a hidrelétrica, né? Então você faria isso em processos. Então, segundo esses especialistas, já era para ter tomado algumas medidas, preservando assim os reservatórios, né, das usinas hidrelétricas, para não correr um risco maior de apagão, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é este risco. Bem, um outro problema também verificado foi que a ANEEL, né, que é a agência que regulamenta essas questões de energia no país, mandou um ofício lá para o Paulo Guedes. Falou, ô Paulo Guedes, o negócio é o seguinte, vocês mandaram aí o orçamento, né, para o próximo ano, e as verbas discricionárias, ou seja, aquelas verbas que não são de caráter obrigatório, mas que são essenciais para manter os serviços, né, estão vindo com corte. E isso aí vai agravar ainda mais a nossa fiscalização e a nossa eficiência na produção, né, de serviços. Então, olha aí que pode agravar. E temos também relatórios mostrando que, olha, essa crise hídrica, que está mais evidente em 2021, vai se estender até 2022. Por quê? Os reservatórios estão no seu pior nível, se a gente fizer aí um recorte histórico, em 91 anos. Então, a situação não é uma situação absolutamente nada confortável. E olha que a gente ainda nem entrou no verão. Nós estamos aí na primavera, né? Aliás, primavera não, né? Nós estamos aí caminhando para a primavera, fechando o inverno, caminhando para a primavera, depois até chegar o verão. Então, se a situação já está ruim nessa transição, imagina quando a gente chegar no verão, que naturalmente as pessoas acabam utilizando mais aparelhos, né? É o ar-condicionado. Então, se não tomar medidas agora, né, pode complicar ainda mais nos próximos meses. E os reservatórios, os principais reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste, que correspondem a 70% do que é gerado de energia no país, estão somente com 23% de seus reservatórios. Então aqui a gente está fazendo aqui uma previsão bem... Previsão não, né? Já é um diagnóstico mesmo, bem negativo. Olha como que as coisas já estão ruins, né? As usinas térmicas, então, foram acionadas em 2021 pelo governo, de maneira tardia, segundo aqueles especialistas que eu citei, e aí vem um custo maior, né, na nossa conta de luz. Por quê? Uma coisa é a energia gerada pelas usinas hidrelétricas, outra coisa é gerada pelas usinas térmicas, que é uma energia
mais cara e mais poluente. Então, não é interessante a gente ficar utilizando essa energia por muito tempo, porque pesa no nosso bolso e polui muito mais, porque você tem que trabalhar com carvão, por exemplo, é uma espécie de usina termoelétrica, né, que acaba poluindo mais ainda. E aí, os analistas apontam que há um risco de apagão tanto em 2021 como também em 2022. E qual que é o problema do apagão? Imagina o seguinte, se você tem um apagão, se você pensar na sua residência, pode ser que os impactos não sejam tão grandes, né? Pode ser que você perca uma ou outra coisa. Agora, se você imaginar em termos, né, de produção econômica, de indústrias, de fábricas, pronto, aí ferrou. Aí a repercussão é muito maior, né? Você vai gerar aí prejuízos, se somado no país todo, bilionários, né? Se você somar uma perda daqui, uma perda acolá, né? E a gente ainda está num problema pandêmico, né? De recuperação econômica. Não vou nem falar de recuperação, mas de uma retomada, né? Tentando sair do sufoco que a pandemia esmagou ainda mais. A gente já estava em crise, é bom a gente lembrar disso, nós já estávamos em crise econômica, e aí a pandemia intensificou ainda mais essa situação. E qual que é o grande problema? O grande problema é o horário de ponto, ou horário também de pico, né? O horário de ponto é um termo mais técnico que os engenheiros utilizam, mas a gente popularmente chama de horário de pico, né? Que é aquele horário das 18 às 21 horas, que o consumo acaba ficando mais o quê? Intenso, porque as pessoas estão chegando do trabalho, aí querem tomar um banho, vão ligar um liquidificador, vai ligar a máquina de lavar para colocar ali as roupas, e aí por aí vai, né? Vai acendendo várias luzes e aquilo gera um consumo muito maior. E é justamente o apagão pode acontecer, ou ele tem uma tendência de acontecer, justamente nesse horário de ponto, nesse horário de pico. E aí o que o governo também começou a pensar, né? Na adoção de bandeiras tarifárias, tanto para coibir o consumo, como para cobrir os custos com as usinas, né, térmicas. Vou colocar aqui. As termoelétricas, né? Bem, então quando você pega lá a sua conta de luz, você vai ver que tem uma faixa de bandeiras. Consumo tal, vai, vamos supor, de 0 a 100, de 101 a 200, né? E aí, à medida que você vai consumindo mais, você vai tendo um valor maior ali para pagar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aqui a classificação dessas bandeiras e a bandeira nova que foi criada, né? Em 2001, nós tivemos esse mesmo problema lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, né? O Brasil corria um risco de apagão, todo mundo desesperado, e o governo teve que tomar algumas medidas, né? Criou também bandeiras, criou cortes programados, é bom a gente lembrar disso também, criou cortes programados, rodízios desses cortes, porque nós não investimos na geração de energia alternativa, até naquele momento ali não tinha, por exemplo, era muito pequena a questão da energia eólica, ainda nem existia praticamente energia solar, mas a crítica maior que havia ao governo é que não havia investimentos em infraestrutura na parte de transmissão da energia, o que complicava, o que desperdiçava ainda mais, né? Então ali em 2001 foi um ano bem complicado também. E aí o que o atual governo fez agora, né? O governo Bolsonaro, ele pegou e criou uma bandeira a mais, que é da tarifa de escassez hídrica, que acrescenta 14,20 a cada 100 kW consumidos, né? E isso vai ser válido até abril de 2022. Então a gente está ferrado. A cada 100 kW, só para você usar 100 kW, vai ter um acréscimo de 14,20, né? 200 kW, pode, né, duplicar aí, ó, 28,40 e assim por diante. Então, por isso que nós estamos aí
sofrendo, digamos assim, na pele mesmo, né, este aumento, que já corresponde a 7%. Né, o aumento aí, né, começou a vigorar a partir do dia 31 de agosto, 7%. E aí, quando a gente pega essa questão da inflação com a energia solar, com a energia elétrica, a tendência é que a energia, o aumento da energia, fique muito acima ainda da inflação que já está alta, né? Então, se a gente faz no acumulado, a energia elétrica vai pesar, já está pesando, né? Já está pesando e vai pesar ainda mais aí no bolso das famílias. Essa aqui são as bandeiras tarifárias que existem hoje. Então, bandeira verde, condições favoráveis de geração de energia, sem cobrança adicional. Aí, se você já for para a bandeira amarela, condições menos favoráveis, pode variar de 1,87 por 100 kW consumidos. Bandeira vermelha, as térmicas ligadas. Então, quando já entra aqui na bandeira vermelha, que até então era a classificação que nós tínhamos, a gente já pega aqui a questão do custo com as térmicas ligadas, com as usinas térmicas ligadas. Então, nós estamos custeando, nós estamos pagando por esse uso, né? 2 patamares, pode ir de 3, vamos colocar aqui 3,90, né? E outro de 9,40 a cada 100 kW. E a bandeira nova, a bandeira escassez hídrica, que aí já vai e manda lá um 14,20 logo na lata. Lembrando que essa ideia é pagar o que está sendo gasto com as térmicas, mas também tentar coibir, né, o consumo. Falar, olha pessoal, quanto mais vocês consumirem, mais vocês vão pagar. Então, fiquem espertos, vão aí economizar o banho, né? O banho de 15, 30 minutos, olha, se você está aí 15, 30 minutos no banho, está errado e você está ferrado no final do mês. Segundo a ONU, um banho de 5 minutos dá para lavar todas as partezinhas do corpo humano. Lá em casa, eu estou cronometrando, né? Eu gostava também de ficar no chuveirinho com água quente lá. Agora eu já estou cronometrando, já consegui chegar a 6 minutos. A meta é diminuir mais um minutinho. Fico no pé do pessoal lá, olha, banho aí de 5 minutos, não dá para ficar tomando 2, 3 banhos por dia mais não, né? Vamos ajudar aí, porque senão a gente não aguenta, né, na hora que a conta chega lá. Bem, o cenário então para o setor elétrico, como a gente está vendo, não é nada bom, é bem preocupante. Por quê? O que ele vai impactar? Né, nós temos aí diversos impactos. Isso aqui, para colocar numa redação, é excelente. Pode ser, inclusive, um tópico que você coloca lá na introdução, depois vai desdobrar no seu parágrafo, né, argumentativo. Primeira coisa que você poderia mencionar é que prejudica a economia. Né? Não é à toa que em diversos governos, se a gente for pegar aí na história do nosso Brasilzão, investiam sempre em energia e transporte. Olha, quer ver? Vamos pegar de 1930 para frente, lá com a Revolução de 30, com a Era Vargas. O investimento das indústrias de base com Vargas sempre privilegiava energia e transporte. Né? Não tem como desenvolver um país sem investimentos em energia e transporte. Quando a gente pega o plano SALT, né, do Dutra, que é o governo ali que vai começa em 46 e vai até 1950. Novamente, o plano SALT, as duas últimas letrinhas aí, né, era transporte e energia. Volta Getúlio Vargas, novamente. O que o Getúlio Vargas fez? Nada mais, nada menos do que a estatal da Petrobras e a estatal da Eletrobras. Né? Pega Juscelino Kubitschek, novamente. Dentro do plano de metas, que tinha lá 33 ações, quais eram as ações principais de investimento do Estado? Transporte e energia. Por quê? Dentro do sistema capitalista, dentro de países que querem se industrializar, tem que ter um planejamento tanto de logística para escoar as mercadorias, para comprar as matérias-primas, como também fontes, né, energéticas para que você consiga produzir, para que você consiga colocar isso tudo, né, fora aí do papel, no mundo concreto. Então, transporte e energia são
essenciais. As famílias já estão sofrendo com a inflação para adquirir alimentos. Quando a gente fala aqui de inflação, a gente tem que lembrar o seguinte, tem uma média da inflação, que a gente está chegando aí, já até passou, agora deu uma caidinha, por volta de 9%, mas quando a gente pega a inflação nos alimentos, é uma inflação muito maior do que essa média. Quando a gente pega aqui arroz, feijão, pode olhar aí, feijão, carne, esses produtos subiram muito mais do que os 9% aí da inflação. O arroz e o feijão de 2021 para 2022 teve um salto de 68%. Né? Quando você pega a carne teve um aumento de 30%. Isso pesa o quê? Diretamente no consumo das famílias. O que as famílias começam a fazer? Opa, peraí. Né? O arroz e feijão é foda, né? Porque o arroz e feijão é a nossa base da nossa comidinha. Ficar sem arroz e feijão complica demais. A carne a gente até dá um jeito, né? A carne a gente dá um jeito. O churrasco no final de semana. Tinha picanha, agora já não vai ter mais picanha. O que você vai fazer? Você vai comprar lá o coração de alcatra, que é uma carne de primeira, recomendo muito, muito macia, muito saborosa. E é metade do preço da picanha, né? Agora apertou mais ainda, vou ter que mudar o coração de alcatra para uma outra carne mais em conta. E assim a gente vai tentando adaptar no nosso dia a dia. O problema é que o arroz e o feijão não dá muito para adaptar, porque é a comida básica. Daqui a pouco as pessoas só vão comer o quê? Batata. Isso se a batata também não aumentar, né? Só para vocês terem uma ideia, no Brasilzão, de início de 2021, nós temos aí, já falei isso em outras aulas, 15% da nossa população com insegurança alimentar grave, né? Insegurança alimentar grave, olha que coisa, né? Isso quer dizer que, né, milhões de brasileiros já estão com falta de alimentos cotidiano. Não é aquela coisa assim, talvez falte. Não, já está faltando. Não está conseguindo se alimentar corretamente com os nutrientes necessários. Então, olha como que isso tudo impacta muito. E agora, se a luz aumenta, eu vou ter que ficar escolhendo. Ou eu vou ter energia ou eu vou comprar comida. É uma coisa desesperadora, né? Impede novos investimentos e surgimento de empresas, com certeza. Isso aqui inibe, né? O preço da energia. Eu vou dar um exemplo concreto. Aqui na minha cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, eu tenho um casal de amigos que eles falam assim, nós vamos empreender. Eles saíram, né, dos respectivos empregos que eles tinham e tal. Nós vamos investir e vamos investir em delivery de pizza. Eu falei, opa, maravilha, né? Porque eu adoro pizza, é uma das coisas que eu mais gosto, incentivei, vai lá e tal, né? E eles falaram, não, e agora está crescendo o delivery, né, no contexto de pandemia. Eles começaram a fazer esse investimento no início deste ano, né, de 2021. E vão fazer, e tudo assim, muito caprichado, sabe, o delivery deles, tudo ali no padrão de higiene, só ingrediente assim de primeira qualidade, uma pizza muito saborosa. Não é porque são meus amigos não, mas realmente a pizza deles era uma coisa deliciosa, deliciosa mesmo. Aí ele me ligou poucos dias e falou, olha, vou ter que fechar, não está dando para pagar as contas. Por que não está dando para pagar? Nós começamos agora. Até a gente conseguir montar uma clientela, leva tempo. É verdade. Até você conseguir colocar um negócio para frente e tal, né? Isso demora mesmo. Falei, poxa, mas o nosso forno é um forno elétrico. A conta de luz só vem aumentando. E não é só o consumo de quilowatts, né? São essas taxas embutidas na conta. Então, eu estou pagando aqui mais de R$1.000 de conta de luz. E aí, eu tenho que pagar o aluguel. E tem mais dois problemas. Quando a gente vai comprar, a gente mexe com alimentos, os alimentos estão encarecendo muito. A mussarela passou de R$18 o quilo para quase 30. Então é um aumento desesperador. O motoboy, a gente precisa do motoboy. Com a gasolina R$7, o álcool a R$4,50,
né? O motoboy, ele aumentou a tarifa deles. Então fica menos atraente para a pessoa que precisa do delivery, porque ela não quer pagar uma taxa maior. E se eu for jogar todos esses custos para minha pizza, eu vou ter que dobrar o preço, o que não fica atrativo. Então a gente achou melhor aqui fechar, vender os equipamentos que nós compramos, que nós investimos. Eu particularmente fiquei muito triste, né? Eu fico sempre muito triste quando eu vejo assim, pessoas tão esforçadas, dedicadas, que estão ali investindo o seu tempo, investindo o seu dinheiro também, e não conseguem por causa de um contexto, né, tanto de crise política e de crise econômica, né? A gente fica triste porque a gente quer que as pessoas, né, consigam colocar os seus sonhos ali para fora, consigam, né, atingir mais pessoas. Mas é esse contexto que nós temos aí. Bem, o que o governo pode fazer ou está fazendo? Primeira coisa, aqui o governo fez mesmo. Flexibilização das restrições operativas na bacia do Rio São Francisco. Acionamento das usinas térmicas. Importar energia dos países vizinhos. Ainda não começou a importar, mas vai ter que importar, né? O Paraguai, o Uruguai e a Argentina, pelo menos até o momento, estão conseguindo gerar energia excedente, não estão passando pelos mesmos problemas que o Brasil. Então pode ser que o Brasil precise importar essa energia aí dos países vizinhos do Mercosul. Isso se não arrumar briga, né? Porque o nosso governo adora arrumar uma briga, né, com todo mundo. Aí daqui a pouco não vai ter nem diálogo, né, para comprar essa energia excedente dos países vizinhos. Redução voluntária de consumo da energia elétrica. Aí aqui já é mais uma conscientização tanto dos indivíduos como também das empresas, né? Pode fazer cortes programados, economizar mesmo, olha, toma cuidado, tirar ali do fio, não deixar uma luz acesa, reduzir o tempo de banho, né? Quando for colocar as roupinhas lá para lavar, já leva de todo mundo, já lava de uma vez só, em vez de ficar lavando várias vezes ao longo da semana, né? Já programa ali 1 ou 2 dias na semana para fazer essa limpeza, e assim vai tentando ali, né, adaptar para conseguir economizar essa energia. O governo também estuda, ainda não implementou, uma política de bonificação. Olha, se você economizar, o governo vai dar um bônus aí para você, vai dar um desconto, mas isso aqui ainda não entrou ainda em vigor. E no médio e longo prazo, também a gente poderia pensar no governo brasileiro investindo em outras energias renováveis, embora o Brasil, né, a energia hidrelétrica é uma energia renovável, a gente poderia investir mais ainda na energia eólica. Isso vem acontecendo até no Nordeste, devido às condições climáticas, e a energia solar, que eu acho que falta um incentivo maior do governo, né? Eu creio, né, que deveria zerar mesmo impostos em tecnologia, porque como tudo vem de fora, e a gente compra tudo em dólar, acaba encarecendo muito, né? Então, se você tivesse uma isenção de impostos, um financiamento com juros mais em conta, né? Incentivar a Caixa, o Banco do Brasil a financiar a energia solar com juros mais baixos, poderia ser que nós tivéssemos, né, um movimento maior para que pessoas comuns, né, cidadãos comuns, começassem a implementar a energia solar. Como eu disse, eu estou lá com 5 orçamentos lá em casa, né? Estou analisando friamente, fazendo cálculos. Eu já vi que é um investimento, né? Vai ter um retorno daqui uns 5 anos. Eu estou pensando seriamente, ainda não tomei a decisão. Está lá eu e minha esposa quebrando a cabeça se vale a pena, né, espremer ali, fazer umas parcelinhas e aguentar por um tempo e depois, né, ter esse benefício, né, no médio e longo prazo. Bem, agora eu vou deixar aqui um desafio para vocês. Aqui a gente fechou a nossa parte teórica. É uma aula mais rapidinha mesmo, né, para a gente entender o que está acontecendo no Brasilzão. E eu vou deixar um desafio para você treinar em casa, que é uma proposta de redação. Então, vamos lá? A importância da energia elétrica para o acesso à cidadania e o desenvolvimento econômico. Então, veja, aqui a banca Prof. Rafa
já ajudou pra caramba a sua vida. Por quê? Eu já te dei os 2 tópicos que você precisa desenvolver, né? Quando você for montar lá a sua tese na introdução, você já tem que falar alguma coisa de cidadania e de desenvolvimento econômico. De maneira marota, o seu segundo parágrafo pode trabalhar questões relacionadas à energia, à universalização da energia, fazendo uma relação com cidadania, Thomas Marshall, que vocês já aprenderam aqui com o Prof. Rafa, e no terceiro parágrafo nós podemos falar de desenvolvimento econômico, os impactos que a gente acabou de ver, como é que pode prejudicar, né, na produção, no desemprego. Então aqui já ajudou bastante. E deixei também alguns textos motivadores. Olha só, texto motivador de número 1. A disponibilidade de recursos naturais, biomassa, irradiação solar e ventos possibilitam a manutenção dos níveis de geração de energia no país. As fontes alternativas, e são as fontes renováveis, né, alternativas, representam hoje mais de 40% da matriz energética, percentual que supera a média de outros países. Então o Brasil está até bem nisso, mas pode investir mais, né? E aí lembrando, toda vez que a gente vai ler um texto motivador, já vai lendo, já vai marcando as palavras-chave, para depois você introduzir essas palavras-chave no seu texto ou ter insights para montar bons argumentos. Mas, apesar dos avanços, o Brasil ainda possui um longo caminho pela frente, já que a oferta interna e a demanda de energia ainda estão no limite, segundo especialistas. É preciso ter eficiência energética e rever as formas de uso, principalmente de eletrodomésticos, afirma o ex-superintendente de energias renováveis de Itaipu Binacional, que é uma das maiores usinas produtoras de energia. Ex-presidente do Centro Internacional, aliás, é a maior do Brasil, inclusive, né? E a segunda maior do mundo, perdendo só para a chinesa. Bem, vamos para o texto 2, vamos ver o que tem aqui de importante. Sem geladeira para resfriar os alimentos, sem iluminação para estudar à noite, sem freezer para manter vacinas. Estima-se que cerca de 2 milhões de brasileiros ainda estão sem acesso à energia elétrica. Então, olha, 2 milhões de brasileiros. Este valor é calculado a partir de dados das distribuidoras de energia. Agora, o Instituto de Energia e Meio Ambiente está buscando estimar quantos desses estão na Amazônia, especificamente aqui na Amazônia. Também é importante especificar onde mora a maioria dessas pessoas, o que é essencial para estimar os custos logísticos e definir a tecnologia apropriada para o atendimento. Além disso, uma hipótese é que a maior parte dessas pessoas se encontra em comunidades remotas com restrição ou até sem nenhum acesso a serviços básicos e onde, dificilmente, a rede elétrica chegará um dia. Por isso que é importante aquela questão da universalização da luz, né? Olha os impactos aqui dialoga diretamente com a questão da cidadania, né? E por último, aliás, não, eu coloquei só 2 textos motivadores mesmo, né? E por último, então, agradecer a vocês aqui pela atenção, pela companhia. Lembrando que, infelizmente, não deu para fazer essa aula ao vivo, por isso que eu deixei ela gravada, e assim não foi possível interagir com vocês no chat, responder dúvidas, peço desculpas, mas no próximo sábado nós teremos aí uma aula ao vivo com o Prof. Rafa, né, neste canal aqui, professor Rafael Reis. Lembrando que nós temos aí uma série de serviços para quem tiver interesse, temos a correção, a mentoria, só mandar uma mensagem para o nosso e-mail, né, magodaredação@gmail.com, que eu peço a minha equipe para enviar um arquivo com informações detalhadas. Além do serviço de correção, nós temos vários outros cursos aí, revisão para a Assembleia Legislativa do Ceará, revisão para a Polícia Civil do Paraná, curso exclusivo e completo para o Tribunal de Justiça Militar de Minas, para o TJ Rondônia, Agente Penal, Banco do Brasil, temos e-books também, então nós estamos aí com uma série de materiais para que você possa mandar muito bem na sua redação. Muito obrigado, um bom final de semana,
para todos nós e até o nosso próximo encontro. Lembrando que hoje, para quem tiver interesse, às 20 horas, eu vou realizar uma live com meu amigo Sérgio Henrique no meu Instagram, tá? Aqui está até o Instagram, é só vocês chegarem lá, sobre os 20 anos dos atentados terroristas nos Estados Unidos. Então vai ser uma live muito bacana, muito legal. Acabou a aula aqui, já corre lá para o Instagram para acompanhar a nossa live. Valeu, pessoal. Até o nosso próximo encontro.